O que pode acontecer quando seu parceiro tem problemas de ser viciado em sexo? Oi, gente, me chamo Lucas Felipe Gomes, sou médico urologista da cidade de Concórdia, do estado de Santa Catarina. E nesse vídeo nós vamos comentar sobre alguns aspectos que podem ser encontrados em pacientes que são viciados em sexo e como que o parceiro pode estabelecer ou pode encontrar algumas ações ou algumas atitudes do parceiro que possam estar levando a esse tipo de vício. Mas antes de continuar a assistir esse vídeo, não se esqueça de se inscrever no meu canal do YouTube Toque de Urologista e de ativar as notificações. Pacientes que são viciados em sexo, e a gente acaba, pela nossa especialidade, atendendo mais homens, são pacientes que muitas vezes não admitem ou não conseguem reconhecer para si mesmos que possuem ou estão apresentando esse problema. Como esse problema ele costuma acontecer já no início da atividade da sua vida adulta, quando iniciam geralmente o período das relações sexuais com mais frequência e que se iniciam os relacionamentos que serão mais sérios no futuro, esse problema, muitas vezes, na fase que a pessoa está reconhecendo a outra, ele pode acabar sendo despercebido por ela. E somente quando a pessoa passa a conviver junto com a outra, é que ela vai perceber que o seu parceiro realmente tem algum problema relacionado com esse vício em sexo. Na maior parte das vezes, os maiores atingidos por esse tipo de problema acabam sendo mesmo homens, tá? Então, são homens que eles acabam passando por muitos anos praticando esse tipo de atividade que acaba prejudicando as suas vidas e muitas vezes eles não reconhecem isso ou não querem admitir o seu problema e suas parceiras podem mesmo ter uma desconfiança sobre isso, mas acabam não abordando este assunto. E para conseguirmos entender melhor o que pode ser identificado nessas pessoas, para que o parceiro entenda essa situação e para que juntos eles consigam procurar uma ajuda e para solucionar esse problema, é que existem certas atitudes do parceiro que podem falar que ele tenha esse vício em sexo. A primeira delas, por incrível que pareça, por mais antagônico que possa parecer, é o desinteresse sexual. É isso mesmo. Então, o que acontece nesses casos? A parceira, ela acaba percebendo ao longo do relacionamento um distanciamento do parceiro. As relações sexuais vão acabando ficando cada vez menos frequentes, elas vão ficando cada vez mais espaçadas e acaba, por fim das coisas, que o homem acaba não procurando mais essa parceira. Ele não tem mais o desejo sexual nela. Isso costuma acontecer de uma maneira gradativa. Então isso vai acontecendo aos poucos e o distanciamento que existe entre o casal vai aumentando gradativamente. A mulher percebe que o seu parceiro, que antes tinha aquele desejo intenso por ela, não a procura mais para a relação sexual. E por que que isso acontece? Porque o seu vício, a sua vontade sexual, a demanda que ele tem por sexo, é preenchida de outras formas que ele acaba omitindo da sua parceira, tais como pornografia excessiva na internet, prostituição, garotas de programa, clubes de striptease. Então são todas as coisas que acabam fazendo com que esse homem tenha um desinteresse sexual na sua parceira. Outra coisa que pode acontecer nesses casos são mudanças que acontecem
em outras esferas da vida, que podem vir acompanhadas com esse problema. Que esse tipo de comportamento de vício em sexo, ele pode levar esse homem a ter outros vícios que acabam sendo nocivos na sua vida. Então a mulher, ela começa a perceber que o seu marido anda bebendo mais, ele pode desenvolver, que ele fumava até então uma quantidade pequena de cigarro, e ele pode aumentar consideravelmente essa quantidade de cigarro que ele acaba consumindo. Os compromissos sociais acabam tendo uma importância maior do que o convívio familiar. Então esse homem que era até então um pai amoroso, um marido dedicado, ele muda completamente as prioridades da sua vida. Então os compromissos sociais acabam sendo mais importantes do que o seu convívio familiar. E outra coisa que acaba acontecendo com isso é um distanciamento dos filhos. Então, os filhos, percebendo essa atitude em relação principalmente ao convívio com a mãe, eles acabam se distanciando desse homem. Então, tudo isso acaba por gerar um reflexo muito danoso no convívio familiar, e esse homem acaba dando mais prioridade para o seu vício do que propriamente para a sua família. E ainda podemos citar que acontece em alguns casos que esses homens podem vir a desenvolver algumas ilicitudes. Então, se ele pode acabar envolvendo com vício em drogas, que é uma ilicitude, o consumo de drogas pode fazer parte da vida de quem é também viciado em sexo, pelos tipos de ambiente que ele frequenta, que são ambientes geralmente, que são ambientes que não são bem vistos pela sociedade, tá, como prostíbulos, casas de prostituição. E também pode acontecer certas parafilias. O que são isso? São problemas relacionados com quando você acaba consumindo ou tendo um vício sexual em coisas que são proibidas por lei, tais como, que a gente vê muito no noticiário, que é a pedofilia e algumas taras sexuais que podem acabar, inclusive, prejudicando a saúde do próprio paciente. Então, essa mudança comportamental muitas vezes acaba sendo sutil e a mulher ou a parceira acaba demorando a perceber esse tipo de problema. E a maior parte desses casos, ela pode ser contornada, ela pode ser solucionada quando, principalmente, quem acaba reconhecendo isso, o homem acaba reconhecendo que tem esse problema, ele quer procurar ajuda e, principalmente, ele quer se tratar. Então, quando esse homem, ele manifesta esse desejo e acaba querendo realizar o tratamento conjuntamente com a sua esposa, os resultados acabam sendo muito bons e a causa que levou esse homem a ter esse vício em sexo acaba sendo descoberta e depois consegue ser tratada, seja através de terapias comportamentais ou com consultas com psicólogos ou até mesmo com o uso de medicamentos. Então esse é um problema que pode ser tratado e que deve merecer toda a nossa atenção. Eu gostaria de agradecer a todos, inscrevam-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, curtam e compartilhem esse vídeo, deem o seu joinha se essa informação for de relevância para vocês, deixem suas dúvidas, críticas, comentários, sugestões. Um forte abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.